Olá, nós estamos começando mais um trabalho, mais um estudo bíblico. Nós começamos em Gênesis e nós iremos até Apocalipse, em toda a Bíblia, decifrando enigmas, decifrando mistérios e mostrando a verdade para as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o sábado. Nós vamos tirar as dúvidas, irmãos, e vamos decifrar todos os mistérios, doutrinas que foram criadas pelo homem. Por exemplo, o calendário judeu, cada mês tem 30 dias. O ano judaico tem 360 dias, o ano dos judeus. 360. Lá não tem mês de 31 dias, nem mês de 28. O mês lá é 30 dias. E o nosso calendário não é o calendário verdadeiro. O nosso calendário é o calendário romano. O nosso calendário tem 5 dias a mais no mês. Então, mesmo que o ser humano quisesse guardar o sábado, não teria como guardar sábado. O dia de hoje lá em Israel não é o mesmo dia daqui, por causa das datas. Nosso calendário tem 5 dias a mais, então fica difícil, né? Nós vamos começar dizendo o seguinte: não existe nome de mês de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Não existe isso, nomes de dias na Bíblia Sagrada. Quem criou isso foi o homem. Foi Roma que colocou o nome nos dias. Existe dia primeiro, dia segundo, terceiro, sétimo, sexto, na Bíblia. Existem números, não existe nome de dias na Bíblia. Não existe nome de janeiro, fevereiro, março, abril, não existe isso. Quem criou isso foi Roma. Lá em Israel não existe isso. Existe o mês 1, mês 2, mês 3. Vocês podem pegar a Bíblia e ver com seus olhos que os dias e o mês só fala o dia 1, dia 2, dia 3. Como nós vamos começar aqui em Gênesis 2. Veja em Gênesis 2 aqui. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito. Veja. Havendo Deus acabado no dia 7º. Veja o nome do dia. Dia 7º. E não sábado. Aqui não tem sábado aqui. Dia 7º. Foi Roma que colocou este nome sábado no dia aqui. Certo, irmãos? E que tinha feito, descansou no 7º dia de todas as suas obras que tinha feito. Deus descansou no 7º dia. No 7º dia. A palavra sábado significa descanso.
descanso. Roma pegou este nome, sábado, e colocou num dia aqui, trazendo uma confusão na mente das pessoas. Então, veja, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então ele descansou no dia 7º e o santificou. Em Êxodo 31, verso 13, está escrito assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados. Sábados aqui significa descanso. Eu vou ler diferente para que vocês possam entender. Certamente guardareis os meus descansos. Os meus descansos. A cada 7 dias era para o povo de Israel descansar um dia. Era para descansar um dia. Não que o dia chame sábado. Sábado é descanso. Então amanhã nós não vamos trabalhar. Amanhã é descanso. É isso que sábado significa. Então, colocando o nome aqui de sábado, trouxe uma confusão mental nas pessoas, no entendimento. Então, é descanso. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Aqui no verso 16, veja: guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, veja, os filhos de Israel, não os filhos dos gentios. Nós não somos judeus, nós somos israelita. E uma outra observação, aqui nós estamos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Esse sábado aqui simboliza Jesus Cristo que viria no futuro. Depois que Jesus Cristo veio, ele passou a ser o sábado. Venha a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então nós descansamos na igreja, orando no culto, descansando, tirando a nossa mentalidade do trabalho e dos problemas da vida cotidiana. Esse é o descanso. Então nós paramos de pensar nas coisas materiais e vamos concentrar nas coisas celestiais. É por isso que isso é o descanso. Esse é o descanso. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo, entre mim e os filhos de Israel, não entre mim e os filhos de Israel e os gentios, não. E os filhos de Israel serão sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia, não o sábado, o 7º dia ele descansou e restaurou-se. É no 7º dia. O nome do dia é 7º. O sábado significa descanso, essa palavra sábado. Se você chegar lá em Israel e falar essa palavra sábado, você está falando descanso. Em Isaías 28, verso 10, está escrito assim: porque é mandamento sobre mandamento, sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali.
pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, a qual disser: esse é o descanso. O descanso é o culto, é irmos ao culto. Dai descanso ao cansado, dai descanso depois de 6 dias de trabalho durante a semana. E este é o refrigério, refrigério para as nossas almas. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, as palavras do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento. Aqui está falando dos mandamentos. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e calam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Este é o sábado, esse é o descanso, irmãos. Quando estamos no culto, estamos descansando desta vida agitada. Bem, aqui nós estamos em São Mateus 22. Foi feita essa pergunta a Jesus, a questão dos mandamentos. Os fariseus perguntou a Jesus sobre isso. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera, emudeceram os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, querendo experimentar a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Vejam a pergunta. Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a alma, e de todo o teu pensamento. Vejam, este é o primeiro mandamento da lei de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus citou este mandamento aqui. Vamos ver agora qual será os outros mandamentos que Jesus irá citar. Este é o primeiro e grande mandamento. Aqui ele citou 2 mandamentos só. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, Jesus Cristo citou 2 mandamentos. Desses 2 mandamentos, aqui estão 9 mandamentos em 2. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama seu próximo, você não vai cometer o 5º mandamento, que é matar o seu próximo. Você não vai cometer o 6º mandamento, que é furtar o seu próximo, que é desejar a mulher do seu próximo, cobiçar as coisas alheias do seu próximo. Então, 8 mandamentos foram resumidos nesse segundo aqui que Jesus citou. Então aqui, amar a Deus sobre todas as coisas. E este segundo aqui, só de amar o próximo como a si mesmo, aqui já tem 8 mandamentos incluídos nesse aqui. 8 mandamentos incluídos aqui, ó. Amando o seu próximo. E este primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, mandamento aqui. E aqui nós temos 8 mandamentos. Só de você amar o seu próximo como a si mesmo, você está obedecendo 8 mandamentos. 8 aqui e 9 aqui.
E o sábado? O sábado, Jesus saltou o sábado. O único mandamento foi que Jesus saltou o sábado. Por que ele saltou o sábado? Porque o sábado é ele. O sábado é Jesus. Jesus Cristo é ele que é o descanso. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. O Antigo Testamento é a sombra de Jesus. Jesus veio. O sábado é da lei. Jesus veio cumprir a lei. E ele aqui ficou sendo sábado. Aqui no verso 40, observe bem o que Jesus Cristo disse. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, veja o que Jesus disse. Desses dois mandamentos depende toda a lei. E os profetas? Cadê o sábado aqui? Jesus não citou o sábado. Jesus não mandou guardar o sábado. Veja, 10 mandamentos. Ele saltou o sábado. E citou o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Só nesse aqui tem 8 mandamentos. Você não vai furtar seu irmão. Você não vai roubar seu irmão. Não vai desejar a mulher do próximo. Você não vai cobiçar as coisas alheias do próximo. Você vai honrar o teu pai e a tua mãe. Então aqui está 9 mandamentos. E ele saltou um, que foi o sábado. O sábado é Jesus Cristo. Desses 2 mandamentos, irmãos, veja aqui, ó. Depende toda a lei. Toda a lei está aqui. Jesus citou toda a lei aqui, ó. Nesses poucos versículos aqui, ó. Ele citou toda a lei. Destes 2 mandamentos depende toda a lei. A lei está nesses 2 mandamentos. Quem está dizendo aqui é o Senhor Jesus Cristo. Todo homem é mentiroso. Somente Jesus Cristo é o verdadeiro. Mateus 22, a partir do verso 34. Jesus falando, irmãos. Jesus falando. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os apóstolos, irmãos, eles não guardaram sábado. Nenhum deles guardou sábado. Jesus Cristo fez questão de ressuscitar no primeiro dia, para quebrar esse sábado da lei. Jesus fez questão de ressuscitar no primeiro dia e quebrou o jugo da lei. O templo se rasgou de alto a baixo e no primeiro dia da semana Jesus ressuscitou. O apóstolo São Paulo, na época do apóstolo São Paulo, existia 2 tipos de judeus. Os judeus que guardavam o sábado, e os judeus que guardavam o primeiro dia da semana. O apóstolo São Paulo aqui, ele fazia os seus cultos no primeiro dia da semana. Veja Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Veja, o apóstolo São Paulo, o apóstolo que o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele em uma luz forte. Veja, o apóstolo São Paulo não guardou este sábado que as pessoas alegam que tem que guardar. Nem Pedro. No Novo Testamento não existe a guarda do sábado. Nós somos gentios e nós não estamos na época, no tempo da lei. Se você está guardando
a lei, você não pode trupicar em nenhum dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio cumprir a lei, porque ser humano nenhum conseguiria cumprir a lei. Então Jesus Cristo veio e cumpriu a lei. Hoje nós vamos encerrar e nós vamos voltar a este assunto, citando mais escrituras que falam sobre o sábado. Continue nos ouvindo, irmãos. Continue nos ouvindo, porque nós vamos mostrar escrituras, vamos mostrar conhecimentos bíblicos. Isso aqui não é teologia, isso aqui não é filosofia, isso aqui não é leite desnatado, isso aqui é mocotó, isso aqui é alimento sólido, irmãos. Dê o seu like, e passa esse vídeo aqui para mais pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando, irmãos.